Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, penúltima aula de nosso curso, Excel invisível versus visível. Não salvar se arquivo for somente leitura e fechar o Excel por completo. Conclusão do arquivo, aula de número 76. Então nessa aula de número 76 vamos fazer alguns ajustes para que possamos, na última aula, fazer apenas uma síntese de tudo que aprendemos no nosso curso. Então, nessa aula número 76, vamos fazer algumas implementações. Então, vamos lá. Bom, normalmente as pessoas gostam de ocultar o Excel e deixar o seu formulário com a cara mais profissional, ou seja, uma cara de software. Observe, ó, nesse momento eu tenho a tela de login, ela carrega e agora vai carregar o meu formulário. Observe, ó. Primeira coisa, essa tela de login ela não vai ficar neste botão. Beleza? Eu fiz dessa forma apenas para exemplificar. A tela de login só aparece quando o formulário é aberto uma única vez. Ou seja, esse formulário só é aberto uma única vez. Pois ele ficará, obviamente, aberto. E aí o usuário vai fazer suas adequações. As suas alterações, atualizações, exclusões, o que queira. Consultas. E quando não mais o quiser, a ideia é que ele descarregue o formulário. Ou seja, se eu clicar nesse momento, nesse X, eu apenas descarrego o formulário. Beleza. No entanto, a gente vai fazer com que, ao clicar no X, o usuário possa ter a opção ou de realmente fechar o sistema, ou realmente só de descarregar o formulário. Para quê? Para que ele possa continuar trabalhando com outros arquivos em Excel paralelo. Primeira coisa que você deve saber, quando a gente oculta o Excel, a gente não está ocultando o arquivo específico, e sim a aplicação. Ou seja, se eu, a partir do momento que eu ocultar este arquivo aqui, que eu visualizar apenas o formulário, quando eu abrir um outro arquivo paralelo a ele, ou seja, com este aberto, abrir um outro arquivo, eu não vou visualizar esse outro arquivo, mesmo que eu abra o mesmo pós já ter aberto este. E também a mesma situação, se eu estiver com outro arquivo aberto, que não esteja oculto, obviamente, eu estou lá trabalhando na minha planilha Excel, e aí eu abro este formulário com o comando para deixar a sua visibilidade falsa, ou seja, eu não visualizá-lo. Então ele vai tanto ocultar o arquivo que eu estou abrindo, como os arquivos que já podem estar abertos. Então vamos fazer dessa forma para ocultar o Excel, deixar ela de uma forma visível. Agora eu, por prática, eu não utilizo muito essa implementação, beleza? Então vamos lá, já dito os prós e os contras, o pró, obviamente, deixa a nossa aplicação de uma forma muito mais profissional. Fica com a cara de um software. Uma pessoa leiga não vai saber que é um arquivo feito em Excel. Detalhe, é muito importante que você só oculte o Excel quando você tem certeza que não tem nenhum bug no seu sistema. Aqui no nosso arquivo que a gente está desenvolvendo, ele não está pronto, é apenas um arquivo piloto. Ou seja, tem que fazer inúmeras modificações, ainda validações. Então, este curso foi para você aprender a criar implementações, saber como fazer isso, como fazer aquilo. E claro, você vai percebendo que tem, por exemplo, a tela de login. Não criamos especificamente uma tela de login para este curso, mas já criamos aqui no nosso canal. Outra coisa, a tela de backup. Quando eu clico no backup, ele não faz, por exemplo, isso daqui, ó. Observe, ó. Um progress bar, uma simulação de progress bar, ou seja, um carregamento. Ficaria bem interessante se eu colocasse isso aqui também dentro do momento que ele estivesse fazendo o backup. Você há de concordar comigo. Então, se você já aprendeu como abrir o arquivo, como pegar essa tela e aplicar ao ser aberto o arquivo, você também vai saber como colocar após o backup. Basta chamar o formulário, beleza? Então, tem inúmeras implementações que a gente pode estar adequando ao que a gente tem aprendido, tanto fora deste material como dentro desse próprio material, beleza? Por exemplo, eu coloquei senha no arquivo. Isso eu estou utilizando essa consulta com senha nessa aba CAD fornecedores. Bom, se o arquivo tem senha, obviamente eu vou precisar também trabalhar com a CAD itens, como possivelmente com a pesquisa. Não coloquei porque se a gente já aprendeu a fazer em uma das abas, a gente vai conseguir fazer para as demais. Perfeito? Então é muito importante que tenha sido assistir todas as aulas e possivelmente de forma
uma após outra, sem saltear para que você não fique sem entender nada como chegamos aqui. Construímos esse arquivo totalmente do zero junto com você que está nos assistindo. Então vamos lá. Para não me prolongar tanto, até porque vamos ter uma síntese na nossa última aula de tudo que aprendemos. Nessa aula vamos fazer o quê? O que abordamos aqui no início. Ó. O Excel invisível, o Excel visível, como eu já estou visualizando. Não salvar se o arquivo for somente leitura. Isso aqui é interessante para quê? Bom, observe, ó. Desenvolvedor. Vamos fazer aqui, ó, para que você entenda. Quando eu clico aqui em formulário, observe que aqui acima ó, eu tenho o meu formulário, que é o nome do meu arquivo. Nesse momento o meu Excel ainda está visível. Tá aqui ele, ó, formulário Excel. Observe que ele não está como leitura. Ou seja, quando eu clico no backup, nesse botãozinho backup, ó, cliquei no mesmo. Observe aí que ele está sem função. Acabei desabilitando aqui, mas já a gente volta a habilitar. Então, quando eu clico no mesmo, o que acontece? Bom, ele vai salvar uma cópia desse arquivo que está aberto e vai salvar também este arquivo que está aberto para que ele possa estar fechando. Bom, e se o arquivo estiver aberto como leitura? Não me refiro ao banco de dados, me refiro a este arquivo, porque a ideia é que mais de uma pessoa possa estar abrindo em suas máquinas o mesmo arquivo formulário. Perfeito? Então, se uma dessas pessoas que abriu este arquivo tiver com o arquivo como leitura, no entanto, só um vai estar como administrador, os demais que abrir vai estar como leitura. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer, obviamente, um bug. O arquivo não vai funcionar, o código não vai funcionar da forma correta nesse momento. Então, pensando nisso, a gente vai criar um comando aqui para verificar se ele é somente leitura. Ou seja, se esse arquivo aqui, ó, está aberto somente como leitura. Observe que aqui na minha barra superior, novamente, eu estou aberto como administrador. Então, se eu clicar no backup, ele vai salvar uma cópia do arquivo tranquilamente, sem problemas nenhum. Somente se eu tivesse como leitura, infelizmente, ocorreria um bug. Então vamos lá. Ó. Vou descarregar aqui o meu formulário. Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos aqui exibir o meu Project Explorer. Observe aqui, ó, Ctrl mais R, que é o que eu vou estar pressionando. Então, podemos vir tanto aqui, Project Explorer, Ctrl mais R, ou simplesmente já pressionando o atalho Ctrl mais R. Então vamos lá, FM principal. Duplo clique aqui no meu backup. Observe, ó. Deixa eu apagar esse comandozinho aqui. Observe que ele não executou porque o meu cal criar backup estava comentado. Ó. Se eu selecionar o mesmo, clicar em definição, ele vai me mostrar quem é o cal criar backup. Lembre-se que é este módulo aqui. Eu estou com ele selecionado. Ó. Então, aqui abaixo, ó, eu tenho um comando, ó, thisworkbook.save. O que esse comando faz? Ele salva o arquivo. Como eu havia dito, se o arquivo estiver aberto como leitura, ele não vai conseguir salvar, a não ser que ele me pergunte se eu quero salvar uma cópia do arquivo. Então, para evitar isso, eu quero realmente criar um backup do arquivo, mesmo que ele esteja aberto como leitura. Então, não vou querer salvar este arquivo em si, caso ele esteja aberto como leitura. Então, o que eu devo fazer? Ó? Bom, eu vou pegar esse comando, vou recortar e vou colocar uma estrutura if. Ou seja, eu vou fazer um verificador. Como é que eu verifico se esse arquivo está aberto como leitura ou não? Observe como é bem simples. Ó. É só questão de lógica. Ó. Já aprendemos a utilizar o comando para acessar lá o banco de dados, abrir como leitura, abrir como administrador. Então vamos utilizar um pouco dessa lógica. Ó. Read on. Ou seja, somente leitura. Se for igual a true, ou seja, se esse arquivo for somente leitura, ou seja, se aqui aparecer aquele nome somente leitura lá naquela barra superior, eu vou conseguir verificar com esse comando. Ó. Read on igual a true. Ou seja, se ele for somente leitura, então o que? Então eu quero, digamos assim, eu quero enganar o Excel. Perfeito? Por quê? Porque o Excel vai querer me perguntar se eu quero salvar ou não o arquivo, porque eu vou estar o fechando. Então vamos dizer para o Excel que ele já está salvo, mesmo sem ter sido salvo. Perfeito? Então vamos meio que estar enganando o Excel. Ó. Então como é que eu faço isso? Ó? Coloco o nosso comando, o diz workbook, ou seja, este livro, ponto save já salva. Então eu vou colocar save e vou colocar aqui, ó, como true. Ou seja, eu estou dizendo para o Excel que esse arquivo já está salvo, mesmo que ele não esteja.
Isso vai inibir que ele queira salvar o arquivo. Perfeito? Isso só vai acontecer se ele for aberto como leitura. Bom, se eu abrir ele como administrador, realmente eu vou querer salvar. Então eu coloco um else. E aqui abaixo eu coloco um comando que eu havia recortado. Ó. Diz workbook.save. E coloco o nosso endif. Como é que eu sei que isso aqui vai funcionar ou não? Nesse momento, eu estou aberto ele como administrador. Lembre-se, eu não cliquei aqui no Ctrl B para salvar. Não cliquei aqui no disquete ainda. Então eu não salvei esse comando. Vamos ver se o código vai funcionar ou não. Como é que eu sei que isso vai funcionar ou não? Porque quando eu tentar criar o meu backup, ele vai salvar uma cópia. Ele vai salvar o arquivo aqui. Se ele salvar esse comando, isso quer dizer o que ele salvou, porque ele verificou que o meu arquivo estava aberto como administrador e não como leitura. Se ele não salvar essa estrutura que eu acabei de criar, é porque meu arquivo está aberto como leitura. Entendeu a lógica? Então vamos lá, o formulário. Vou clicar em backup. Esse módulo efetuará uma cópia de segurança e fechará esse projeto. Vou dar um OK. Use e confirme o backup do formulário Excel XLSB. Vou clicar em sim. Informe o nome da pasta. Eu coloquei aqui esse comando para deixar que ele abra, que eu sugira a ele qual pasta. Mas o interessante mesmo, para até evitar erros, é que eu já deixe pré-definido o nome de uma pasta, perfeito? Então vou colocar aqui o nome backup novamente. Essa pasta já existe. Se eu não estiver enganado, vou dar um OK e ele vai informar. A pasta não foi criada por já existir. Lembrando que isso aqui eu também só criei por questões de dados. Não precisa o usuário me informar se o sistema informar se já tem ou não. Perfeito? Basta ele já criar ou não criar. O que interessa é que ele salve lá nessa pasta. Então eu vou dar um OK. Agora sim, ele vai estar salvando esse arquivo, se o nosso código funcionar. E, obviamente, vai estar descarregando esse arquivo. Usei backup efetuado de sucesso. Vou dar um OK. E descarregou o meu arquivo por completo. Se eu for na minha pasta backup, que está aqui a mesma, foi criada. Observe aqui a hora que ela foi criada. E a data. E é exatamente a hora que eu estou gravando aqui o vídeo. Observe. 1 minuto a mais, porque já passou alguns segundos após eu ter feito. Perfeito? Então, acabou de ser criada essa pasta. Vamos lá. Observe aqui o arquivo. É esse primeiro. Perdão. É este daqui por último. Observe aqui, 22/3/2020. Às 15h54 e 26 segundos. Formulário Excel.xlsb. Tá aqui ele, Perfeito? Então foi o último arquivo. Então vamos lá. No caso aqui a pasta backup ela não foi criada, ela foi apenas modificada, perfeito? Por isso dessa alteração aqui, 22/3/2020 às 15h54. Mas o que eu quero exemplificar é o seguinte, vou dar um duplo clique nesse formulário, ele vai estar abrindo. Se aquele código que eu criei para verificar se era somente leitura ou não, se aquele código ficou salvo no meu projeto, isso quer dizer o quê? Que ele verificou que o arquivo era como administrador e o salvou. Perfeito? Então, duplo clique aqui no arquivo. Então, com o arquivo aqui aberto, vamos dar uma verificada. Vou diminuir aqui no meu menos. Minimizei. Vou Visual Basic. Novamente, vou pressionar aqui, o Ctrl+R para ter acesso ao Project Explorer. O meu módulo backup. Duplo clique nele e vamos verificar aqui abaixo. Observe que o comando realmente ficou salvo. Isso quer dizer o quê? Que o meu código funcionou. Ele conseguiu verificar. Ele conseguiu fazer a verificação. Observe. Ele conseguiu verificar que o meu arquivo não era somente leitura. Se fosse, ele não teria salvado esse comando aqui. Perfeito? Não teria salvado essa estrutura. Porque o arquivo era somente leitura. Como ele salvou a estrutura desse código, isso quer dizer o quê? Que ele conseguiu verificar que o arquivo foi aberto como administrador e salvou tudo que eu fiz durante a execução do arquivo. Perfeito? Então já criamos um comando aqui que vai evitar qualquer bug relacionado a esta situação. Bom, outra situação aqui, quando eu clico aqui em formulário, observe que ele aparece essa janela de login. Perdão, essa janela de carregamento, a janela de splash. E depois aparece o nosso formulário. Bom, se a gente vai trabalhar com o Excel invisível, primeiramente que não vai ter nem essa funcionalidade aqui desse botão. Mas se você observar, toda vez que eu chamo o meu formulário, observe que ele sempre aparece nessa janelinha. Por quê? Porque se você observar, fechar aqui, se eu clicar sobre ele com o botão direito, atribui macro, vou clicar aqui editar, observe que, obviamente, tem o formulário aqui, fm apresentação.show sendo chamado e o meu formulário principal está
comentado. Ou seja, vou remover esse comentário. Esse cara aqui é o que vai ser chamado, que é o meu formulário principal, que é exatamente esse formulário aqui, ó, que é o formulário central. E esse carinha aqui, a FM apresentação.show, não vou tê-lo mais aqui, ó. Por quê? Porque toda vez que eu clicar nesse botão, eu não quero chamar essa tela de splash. Eu quero que a tela de splash só apareça quando o arquivo for aberto lá da minha área de trabalho, da onde ele esteja. Não quando eu já estiver com ele aberto ou minimizado aqui, ó. Perfeito? Então, essa janela de splash só aparece uma única vez, quando o arquivo é aberto de origem. Perfeito? Então, observe que ele não aparece mais. Então, como é que eu vou fazer para que ele apareça? Bom, vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic. O método Open, ó, esta pasta de trabalho, eu cliquei aqui, ó. Esta pasta de trabalho. Ao fazer isso, observe aqui o comando, ó, Workbook Open. Lembrando que esse comando vai estar aqui, ó. Normalmente vai estar como geral. No caso aqui, a gente já trabalhou com o Work Open, por isso que existe o mesmo, ó. Normalmente é só geral quando você tem um arquivo do zero. Então, selecionado aqui o Work Open, que é o principal evento. Ou seja, ao abrir este livro, ele vai chamar esse formulário. Bom, eu não preciso que ele chame este formulário, basta eu colocar esse outro aqui, ó. FRM apresentação.show, que é aquela tela de splash. Se eu vim aqui, ó, vamos ver FRM apresentação, duplo clique aqui nele, vamos só dar uma olhadinha, ó. Dentro dele, ao final do carregamento, ele tem a janela principal, ó. Isso quer dizer o quê? Que ele vai descarregar este formulário de tela splash, que vai estar sendo carregado, e posterior vai estar abrindo o meu formulário principal. Vou salvar aqui, ó. Salvei. Vamos fazer um teste. Eu poderia não precisar fechar o arquivo, no caso aqui eu vou fechar só para que você veja, ó. Fechei o nosso arquivo e vou chamá-lo aqui, ó, formulário Excel. Vai primeiramente abrir a janela de splash. Observe, ó. Janelinha de splash, vou só fazer aqui a confirmação aqui do Excel. E observe, ó. E após ela ser descarregada, aí sim chamo o meu formulário principal, ó. Perfeito? Então, já entendido isso, observe que o Excel está visível. Eu quero deixar ele com a cara mais profissional, deixar apenas o formulário. E aí o que eu devo fazer? Desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer. Quando eu já abri o arquivo, eu já quero que traga o Excel invisível. Então eu vou aqui, ó, esta parte de trabalho, aqui. Antes de eu chamar o meu formulário, eu coloco simplesmente o comando, ó, application ponto visible igual a false, ou seja, eu não quero visualizar a aplicação. Lembre-se que com esse comando eu estou ocultando todo o Excel. Perfeito? Vou salvar aqui e vamos novamente abrir o arquivo só para que você veja como é que vai estar funcionando. Ah, é muito interessante que quando você faça isso, você tenha em algum local, caso você queira fazer isto, uma opção que também deixa ele visível. Então deixa eu copiar esse comando, Ctrl C nele, FM principal. Na realidade aqui, ó, vou perder até aquela cópia, porque eu vou copiar este botão, vou dar o Ctrl C, dar o Ctrl V e vou colar aqui, ó. E aí você coloca o ícone que você queira, ó. Vou só aproveitar aqui as medidas do mesmo botão, propriedades, e vou chamar ele de btn underline Excel underline visível. Então observe que eu adoto um nome bem sugestivo aos nossos botões, mesmo que seja um nome maior, pelo menos o nome dele já diz tudo, ó, btn Excel visível. Claro, vou remover esse ícone, que tem nada a ver. Então vou remover aqui, então aqui eu poderia colocar um símbolo do Excel. E aqui, nesse caption, ó, backup que aparece, eu vou aqui na propriedade caption, vou apagar e vou botar aqui Excel visível, ou simplesmente botar só visível. Se você colocar um ícone, esse nomezinho vai descer, ó. Feito? Então o que ele vai fazer? Ó, duplo clique no mesmo, coloco lá o comando application.visible igual a true, ou seja, eu vou querer o Excel visível agora. Como ele já está visível, obviamente você não vai ver muita diferença, ó. Então vamos lá, ó. Vou salvar.
Vou fechar novamente o meu arquivo, lembrando que não haveria tanta necessidade de eu fechar, já que eu poderia simplesmente debugar lá pelo evento Open do workbook. Aí vamos fechar só para que você entenda, até porque você vai observar que ainda não vai atender o que a gente precisa nesse momento. Lembre-se que a gente está trabalhando com dois arquivos, o arquivo formulário e o banco de dados simultaneamente. Para carregar algumas informações do meu formulário, ele tem uma consulta lá no meu banco de dados, em um outro arquivo separado. Então vamos lá. Ó. Formulário Excel, vou dar um duplo clique no mesmo. Vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto. Normalmente só vai aparecer aquela janela de splash, só aparece essa única vez quando eu abro o arquivo. Ó. Depois que ele já está aberto, eu clico lá no botãozinho e não aparece mais para a gente. Então vamos lá. Ó. Vamos aguardar aí que foi aberto. Se você observar, o Excel ainda continua visível. Por que ele ainda está visível e não está invisível? Se você observar, ele iniciou invisível, com aquela tela splash. Após ela descarregar, e ao carregar este formulário, ela ficou visível novamente. O que acontece? Bom, como eu estou fazendo umas consultas lá no outro arquivo, e ele utiliza alguns comandos para abrir outros arquivos, está dando esse conflito. Como é que eu resolvo isso? Ó? Nesta situação específica, eu vou fazer o que? Vou descarregar aqui o formulário, desenvolvedor, Visual Basic, FM principal, então duplo clique nele. Ó. Eu estou dentro do evento Initialize, ou seja, quando ele inicializa. Então, depois que ele inicializou tudo que ele tinha de inicializar, lá no final do meu código, ó, acima do meu sub, eu simplesmente coloco ó, application.visible igual a false novamente. Ó. Ou seja, eu coloquei tanto aqui, como coloquei aqui no meu esta pasta trabalho. Lembrando que eu só estou fazendo isso porque eu estou fazendo consultas em um arquivo separado e ele está dando esse conflito. Beleza? Então eu vou salvar aqui novamente. Vou fechar novamente para que você veja que vai resolver. Ó. Então fechei. E vamos lá. Ó, formulário Excel. Observe que ele vai aparecer invisível. Como já estava aparecendo invisível a tela de login. Seu Excel por trás. Ó. Vamos aguardar aí. Então, tá invisível o Excel se você observar. Observe aí, ó. Tá aqui o meu arquivo, ó. Se você observar, eu não tenho o símbolo do Excel aparecendo aqui para mim, ó, na barra tarefas aqui abaixo. Observe, eu não tenho o símbolo do Excel. Ou seja, a minha aplicação realmente está invisível, ó. Se eu minimizar ele, ó, eu não consigo mais visualizar o Excel. Se eu minimizar aqui, vou para minha trabalho, não tem Excel, ó. Perfeito? Então, isso daí corrigiu. Só tem um detalhe importante, ó. O que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Bom, observe, ó. Só chamei aqui novamente o nosso formulário. O que a gente vai ter que fazer, ó? Se você observar, o Excel está todo invisível. No entanto, se eu realizar aqui uma consulta, observe, ó. Ele vai realizar a consulta e vai voltar a mostrar o símbolo do Excel. Isso quer dizer o que o Excel está novamente visível. Ou seja, eu vou ter que colocar esse comando visible.false application.visible igual a false após as minhas consultas, possivelmente após os meus cadastros, ou seja, toda vez que eu fizer alguma movimentação no arquivo externo, eu vou ter que colocar esse comando, perfeito? Só para exemplificar isso. Legal? E agora, para concluir essa aula de número 76, fechar o Excel por completo. Quando eu faço com backup, se você observar, ele já faz isso para a gente. Então, observe, ó. Eu tenho aqui o backup. E esse carinha aqui, ó. Se eu clico nele, eu só descarrego o formulário. Eu continuo visualizando o Excel. Perfeito? Isso é interessante para quê? Para a pessoa que está desenvolvendo o arquivo, né? Pois ele pode querer fazer uma manutenção no mesmo. Se eu deixar uma possibilidade do meu usuário decidir se ele quer fechar o arquivo por completo ou só descarregar o formulário. Como é que eu faria? Eu vou aproveitar o comando aqui do backup, ó, para sermos mais objetivos. Observe, ó. Então, observe, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, vou aqui no comando do backup, vou aqui em módulo, é o primeiro módulo aqui, o backup. E lembre-se que ele tem um comando, ó, onde eu faço uma verificação aqui, ó. Então, vou copiar este comando aqui, vou dar o Ctrl+C, vou vir aqui no meu FM principal,
Vamos aguardar aqui que o mesmo expanda aquele formulário principal e vamos aqui no nosso botãozinho do Excel, ó, para descarregar. Ou seja, esse comando aqui eu faço o descarregamento desse formulário. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar o comando aqui e observe, ó. Aqui, vou criar uma variável chamada resposta. Vou colocar aqui, ó, team resposta as string, ou seja, do tipo texto. Resposta está aqui, ó. E o que ela vai receber? Ela vai receber o que tiver após o meu símbolo de igualdade. Lembre-se que eu estou atribuindo a variável resposta o que for após o sinal de igualdade. Então, em vários ename, ou seja, o meu usuário. E aqui ele vai fazer uma pergunta ao usuário, ó. Então, vejamos. Deixa eu ver que texto eu vou colocar aqui, ó. Vamos botar, por exemplo, ó, Gleidson, você deseja fechar o arquivo por completo? É apenas uma forma didática, perfeito? Você que faz do jeito que você bem entendeu. Gleidson, você deseja fechar o arquivo por completo? O arquivo por completo? E aqui eu boto assim, ó, caso sim. Caso sim, confirme clicando em sim. Caso sim, confirme. Vou botar aqui mesmo, ó, clicando em sim. Bom, aí o texto você bota o texto que você bem entendeu, ó. Quero só que você entenda a lógica, ó. Você deseja fechar o arquivo por completo? Caso sim, confirme clicando em sim. Ou seja, se eu clicar em sim, eu vou fechar o arquivo por completo. Se eu clicar em não, o que ele vai fazer? Ó? Eu vou apagar essa mensagem e vou recortar isso daqui, ó. E vou colar, obviamente, aqui, ó, entre o if e o exit sub. Ou seja, eu vou descarregar o formulário principal. Isso quer dizer o quê? Que eu não quero fechar o arquivo por completo. Eu quero apenas descarregar o formulário. Perfeito? Se eu fizer o quê? Se eu quiser realmente descarregar o arquivo por completo, eu boto application.kit. Ou seja, eu vou fechar realmente toda a aplicação. Vou dar o Ctrl B aqui só para salvar. E claro, interessante que a gente coloca aquele comando do read only para verificar se o arquivo está aberto ou não. Então vamos lá novamente, ó, exibir Project Explorer, evento principal, duplo clique aqui no nosso backup e vamos copiar aquele comando, esse daqui, ó. Então, vou copiar este comando, vou no meu EFR principal e vamos aqui no nosso botão descarregar o formulário. E claro, vou colocar o comando aqui, ó. Para quê? Para que eu venha verificar se eu vou estar salvando ou não mesmo. Perfeito? Porque com esse comando aqui eu vou estar fechando a aplicação. Então, novamente eu vou salvar e vamos fazer um teste, ó. Então vamos lá, ó, formulário. Vou clicar aqui no nosso X. Ele me pergunta, ó, use, você deseja fechar o arquivo por completo? Caso sim, confirme clicando em sim. Se eu clicar em não, ele só descarrega o meu formulário, ó. Se você observar, eu estou com o Excel. Observe aqui, eu estou com o Excel visível, ó. Perfeito? Se eu clicar, vou executar novamente, ó. Cliquei. Se eu clicar em sim, eu vou descarregar o Excel, ou seja, a aplicação por completo. Cliquei no sim. E observe que ele fechou todo o Excel, ó. Observe aí que não aparece mais o símbolo do Excel para mim na nossa barra de tarefas. Então vamos aguardar aí que o formulário novamente seja aberto, só para a gente fazer uma análise do que aprendemos no vídeo de hoje, ó. Então observe que nesse momento o Excel está invisível. Se eu clicar no símbolo de Excel visível, ele vai deixar o Excel visível.
Perfeito? Então tá funcionando o nosso botãozinho. Se você quiser também um outro botão, você clica aqui, cria aqui o botão e coloca application.visible igual a false. Aqui é application visible igual a true, ou seja, eu estou visualizando a aplicação. Então, o que aprendemos? Aprendemos a fazer o Excel invisível versus visível. Eu aconselho que você só utilize quando tiver certeza que seu projeto não tem mais nenhum bug. Porque se o seu arquivo tiver com erros, o que vai acontecer? Como o Excel está invisível, possivelmente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, possivelmente, fechar o seu Excel à força. Porque quando você clicar em debugar, ele vai querer debugar e a sua aplicação está invisível. Perfeito? Então, possivelmente, você não vai conseguir acessar o VBE para fazer as modificações. E aí, você teria que fechar o Excel à força, teria que abrir uma planilha, qualquer outra planilha, desativar as macros, para salvar o arquivo com as macros desabilitadas, abrir novamente o seu arquivo com o Excel invisível, aí remover o comentário invisível por enquanto para fazer a sua manutenção. Então, toda essa dorzinha de cabeça, esses contratempos, só o faça quando você tiver certeza que a sua aplicação não tem mais bugs, perfeito? Principalmente se você estiver criando para repassar a outras pessoas, perfeito? Eu mesmo trabalho com Excel todos os dias e trabalho utilizando o botão minimizar. Quando eu não quiser trabalhar com este formulário específico, eu quero trabalhar com outras planilhas, obviamente eu trabalho com o show modal desativado. Ou seja, eu consigo trabalhar mesmo com o meu formulário aqui minimizado. Eu consigo vir para essa planilha, eu consigo abrir um outro arquivo, eu consigo fazer inúmeras coisas com vários arquivos simultaneamente abertos. Perfeito? Então eu não utilizo dessa prática de ocultar o Excel. Legal? No entanto, se você o quiser fazer assim, respeita a sua opinião e fica aí como fazer, beleza? Aprendemos aí como verificar se o arquivo é administrador ou como leitura, para evitar possíveis bugs. E aprendemos a fechar o arquivo por completo. Na última aula do nosso curso, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Eu espero que você possa ter assistido desde o início até a aula de número 76, que foi esta, para entender tudo como chegamos até aqui. Na nossa última aula será um resumão, uma síntese do que aprendemos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!